Olá, meu nome é Adalberto e vou dar algumas dicas de direito processual civil que eu acho pertinente para o exame da ordem. Os últimos exames da ordem na matéria de direito processual civil, eles têm sido mais acessíveis, quer dizer, o grau de cobrança não tem sido tão elevado como já foi anteriormente. E também, essas questões, alguns assuntos, eles acabam sendo repetidos, com mais frequência do que outros. Desses a gente pode destacar as condições da ação. É importante que vocês tenham noção da legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, os pressupostos processuais, principalmente as capacidades de estar de juízo, ser parte, postulatória e a competência, sabendo destacar a diferença da competência absoluta, relativa e os critérios para estabelecimento delas. Também vê uma certa frequência questões que envolvam a sistemática da execução, diferenciando os sistemas que ainda são relativamente novos, o sistema do cumprimento da sentença dos títulos judiciais e o processo de execução autônoma dos títulos extrajudiciais, principalmente das obrigações de pagar, onde a diferenciação é bem relevante e geralmente o examinador entende que o advogado ele tem que ter uma noção apurada sobre essa sistemática de cumprimento, diferenciando da execução e todas as suas particularidades. Então, quem vai fazer a prova de ordem é interessante que tenha essa noção. Também a gente pode destacar como uma dica interessante é que as questões de direito, e não só no exame da ordem, mas também de outros concursos privativo para bacharel em direito, elas acabam repetindo a abordagem de assuntos. Então, a frequência com que um assunto ele vai sendo abordado nas provas é grande. Então, o que acontece? Uma dica interessante de estudo para o exame da ordem é que se refaçam os exames anteriores, busquem os exames anteriores, peguem as questões de processo civil, refaçam essas questões procurando saber o porquê que aquela resposta foi dada no gabarito, porque o que acontece? Esse conteúdo acaba sendo absorvido pela pessoa de uma forma mais natural e mais tranquila, e bem provável que aquele assunto em outras provas, mais cedo ou mais tarde, ele seja repetido. E também, quando o examinador quer inovar na elaboração de uma questão, quer colocar uma questão um pouquinho mais diferenciada, geralmente, para ele se proteger de eventuais recursos que busquem a anulação da sua questão, para ele se proteger de algo que ele se engane na hora de elaborar a questão, é muito comum que o examinador ele baseie essa questão dele em súmulas, geralmente do STJ, STF, ou até mesmo de informativos desses dois tribunais. Então é interessante que o candidato ele se mantenha atualizado nessas súmulas, fundamental, e que ele leia frequentemente esses informativos, que é uma leitura que não é difícil, e que você pode fazer geralmente pegando aqueles julgados que já foram finalizados, em que consolidam certas jurisprudências, porque o examinador muitas vezes vai buscar essa jurisprudência consolidada para orientar a elaboração de uma questão. No mais, no dia da prova ou na véspera da prova, muita tranquilidade, muito descanso. É inegável que o cansaço diminui a capacidade de raciocínio da pessoa e o nervosismo também diminui essa capacidade. É só mais uma prova que vocês já fizeram várias ao longo da vida, Então, quanto mais tranquilo você tiver, maior conteúdo você vai lembrar. E tenho na cabeça, muitas vezes a gente tem aquela sensação de que eu não sei tal assunto ou eu não sei nada, é normal daqueles que estão nessa situação. Todo mundo acaba passando por essa situação, mas tenho consciência de que você sabe sim, e quando você é desafiado, você acaba lembrando. Muitas vezes você pode até esquecer o nome de um princípio, todavia você tem ele em si e você sabe utilizá-lo.
Então, a tranquilidade é fundamental para a realização da prova. No mais, desejo a todos vocês uma excelente prova e uma aprovação nesse exame para sucesso na carreira profissional. Obrigado.